Paz, irmãos. Vamos fazer hoje um estudo de uma área muito importante na vida das pessoas e que não tem sido bem cuidada. As pessoas levam de uma maneira errada e cuidam de uma maneira distorcida, pouco cristã, que é o casamento. Então nós vamos pedir ao Senhor que participe dessa reunião, desse nosso momento de meditação e de estudo, nos iluminando, nos dando o entendimento necessário para que possamos entrar na presença dEle e dEle, do Espírito Santo de Deus, aprendemos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos agora diante de Ti, para que o Senhor faça em nós a Tua vontade, nos ensine a maneira correta de entendermos o que é um casamento. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Bem no comecinho, quando Deus criou o homem, Deus já deixou essa preocupação que o homem tenha uma parceira, tenha um casamento. Tanto que criou a esposa, tirando da parte do lado dele a mulher. Deu-lhe um sono profundo e lhe deu uma esposa. Então a mulher é ao lado do homem, é a parceira, é a companheira, é parte de nós. E da mesma forma a mulher, ela se une ao homem e faz um só. Em Gênesis 2, 24 diz assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Em Mateus 19, 6 diz assim: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Então é desejo de Deus, é vontade de Deus, que nós tenhamos essa parceira, o homem, e esse amigo, esse parceiro, a mulher. E que eles sejam tão unidos, uma união tão perfeita e tão grande que seja indissolúvel. Então o homem não tem direito de separar, né? Porque é uma união feita por Deus. Agora nós precisamos entender o que é uma união feita por Deus. Nós vamos partir do princípio que o homem se junta à mulher em comunhão com Deus. Porque quando é só carnal, diz lá em 1 Coríntios 6, 16 e 17. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz uma só carne com ela? 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então tem uma diferença daquele que se une carnalmente e aquele que se une espiritualmente. Então o casamento não é uma coisa somente um homem e uma mulher se conhecem, se juntam e é um casal. É, sim, um casal. Os animais também formam casais. Você vê as pombinhas, os pinguins. E muitos mamíferos têm união eterna, perpétua. Enquanto eles vivem, eles estão juntos. Só a morte separa. Mas não é o caso de você se juntar a uma meretriz. Quando você se junta a uma meretriz, você se faz uma só carne com ela. Uma só carne. Está faltando duas coisas. Está faltando a alma e está faltando o espírito. Porque nós somos alma, corpo e espírito. Então, tem mais coisas para que essa união seja uma união eficaz. Precisa ter o mesmo sentimento, um amar o outro, ter o mesmo propósito de um se ajuntar, se casar com o outro, para formar uma família, para multiplicar, porque é para isso que Deus criou dois sexos, crescer, multiplicar e encher a terra. Então o casamento tem essa responsabilidade de formar uma família e reproduzir. Não é só a função do casamento. O homem tem que ter uma mulher para reproduzir, deixar herdeiros e só. Não tem mais nada com a mulher, não. Aí é só o carnal, o animal faz isso, né?
Nós temos a parte dos sentimentos, das emoções. E quais são os sentimentos? Os sentimentos têm que ser aqueles que estão no fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22. O amor, a alegria, a paz, a bondade, ser bom um para com o outro, fazer o bem um para o outro, né? E todos os outros, ter paciência, suportar. Não é isso? Nós temos que ter todos aqueles dons do Espírito em nós. Mas para isso nós precisamos estar em Espírito. Então os nossos sentimentos são os mais elevados, né? As nossas emoções é aquele palpitar, aquela atração, aquele desejo, né? Isso é natural, nós somos carne. Então não é de feito, eu vou me casar com alguém onde que eu não sinta atração, não sinta... Não, isso é muito importante. Um casal foi feito para que um desfrute do outro, tenha uma vida íntima ativa, bonita, mas nós temos a parte física, que, né, você vê casais que brigam, se ofendem, se quebram, e no leito eles se entendem. De manhã já levantam se ofendendo, brigando, xingando. Como pode, né? É só material, só carnal, não é verdade? Existem outros casais que já estão com uma certa idade, já não tem mais esse vigor, essa vontade, mas tem todos os sentimentos, carinho, amizade, alegria de estar juntos, né? Um é bom para o outro, um é benigno, faz o bem um para o outro, um procura agradar, amparar, ajudar. Então, um verdadeiro casamento é feito nas 3 esferas. Na carne, que nós precisamos ter atração. Não dá para você casar com uma pessoa que você não tem uma atração física, não tem liga, não tem, né? O cheiro da pessoa não agrada, a aparência da pessoa não agrada, às vezes o hálito não agrada, a afeição, as expressões, fisicamente não bate. Mas quando bate, você tem mais coisas para olhar, saber se a pessoa é uma pessoa que encaixa os costumes. Esse momento é muito importante. O primeiro é a atração. Você já é atraído. Mas aí você tem que filtrar. E ver se você tem muitas coisas em comum. Gostos em comum. Hábitos em comum. Princípios em comum. Não é isso? Precisamos ver se a pessoa é da mesma religião, aceita os mesmos dogmas, os mesmos ensinamentos. Senão, daqui a pouco, não funciona mais, né? Muito importante. Nós temos que e estar analisando essas coisas. Isso leva um tempo. Tem gente que vê, conhece, casa assim, em dias. Vê, pega fogo, já casa. Não, às vezes pode dar certo, e às vezes pode não dar certo, porque são pessoas muito diferentes, de culturas diferentes, níveis de conhecimento, de educação, né? Hábitos, tudo diferente. Como é que podem viver? Então é muito importante que um casal tenha isso também em comum. Para isso precisa de um tempo de se conhecerem, não é verdade? Hoje existem algumas igrejas com o costume de fazer a corte. O que é a corte? É a aproximação, a pessoa conversa, tem um tempo junto, vê se tem os mesmos gostos, um vai conhecer a casa do outro, a família do outro. Porque quando nós casamos, não casamos só com a pessoa. Você casa com a família daquela pessoa, né? Você não se dá bem com a sogra, com o sogro, com os cunhados. E aí? Você vai isolar essa pessoa, depois de ser casado, está proibida de visitar a tua família? Poxa, não é assim. Então você precisa ver se você consegue conviver com essas pessoas. Não é verdade? Não é só conheceu, gostou, casou. Tem que analisar. Uma vez feito isso, os dois têm que estar no mesmo propósito divino. De um viver para o outro. Então, são 3 fases. Primeiro, a atração. Segundo, o conhecimento natural. Terceiro, o conhecimento espiritual.
Ver se os dois vivem no Espírito de Deus. Porque aqui diz, mas o que se une ao Espírito se faz o mesmo Espírito. Isso serve para quando nós nos unimos ao Espírito Santo de Deus, mas é importantíssimo no relacionamento. Você tem que estar unido a Cristo, vivendo Cristo, sendo ferramenta de Cristo nesse mundo, e vivendo no reino de Deus, debaixo da vontade de Deus, e a outra pessoa também. Os dois têm que estar com o mesmo propósito. Porque aí a união não é só mais natural, emocional, sentimental e física. Aí é uma união espiritual. E tem esse conhecimento. O que se une ao Senhor se faz um só Espírito. Mas não vamos ficar num versículo só. Jesus disse que a corda de 3 pontas não se rompe facilmente. O que quer dizer isso? 2. É 2 que se unem. E como que é a terceira ponta? A terceira ponta é Deus. É que ele dá o entrelaçamento dos dois. Uma vida espiritual, uma vida de santidade na frente de Deus. Não de perfeição. Irmãos, ninguém é perfeito. Mas uma vida de buscar a santidade. Buscar servir. Porque o próprio Deus veio para nos servir. Nos deixou o exemplo. Então nós estamos aqui para servir. E quem você deve servir primeiro? A sua esposa, o seu esposo. É a primeira pessoa que você tem a obrigação, porque é o juramento que você faz na hora do casamento. Amar até que a morte o separe. E amar exige doação. O egoísta não ama. Você precisa ser uma pessoa que se doa. Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos viver nesse espírito. Estarmos unidos em Cristo. Termos uma vida. Os dois, gente, os dois têm que estar com o mesmo propósito. Esse estudo é bem rápido. Um estudo de poucos minutos. Nós devemos ter nas nossas igrejas um curso mais preparatório, mais profundo para o casamento. Onde os gostos, os conhecimentos, a cultura, mas principalmente os princípios religiosos sejam os mesmos. Eu vejo que mesmo pessoas de outras religiões, quando os dois são do mesmo religião, aceitam aqueles mesmos princípios, às vezes dão tapa na cara de muito cristão, porque esse é um casamento que funciona e o nosso são casamentos às vezes disfuncionais. Por quê? Nós nos preparamos, não vivemos os princípios de Cristo. Cristo não vive em mim. Como que eu posso me unir a outra pessoa? A outra pessoa não tem Cristo. Como que ela pode servir a mim e a Deus se ela não tem? É uma pessoa sem os princípios, sem a presença do Espírito Santo. Entendeu, querido? Entendeu, querida? É muito importante que nós vivamos em Cristo. Vivamos no reino de Deus. Deus reinando todas as nossas atitudes. Deus governando todos os nossos desejos. Deus governando tudo. Aí 2 pessoas já não são mais 2. São uma só pessoa em Cristo. Estão entendendo? Espiritualmente há essa liga. Eu sirvo, ela serve. Ela serve, ele serve. Os dois fazem a vontade de Deus, que é o que está na palavra. Amar-vos uns aos outros. Dando a vida, como Paulo orienta, o homem tem que dar a vida à sua esposa. Se dedicar inteiramente, totalmente, dando até a própria vida por ela. A vida não é meter uma bala na cabeça, morrer de amor, não. A vida é o tempo que você tem de convivência dedicado. Vida o que é? O tempo. Tempo, isso é vida. Acabou o tempo, acabou o nosso tempo, nós não temos mais vida. Então, enquanto nós estamos na carne, enquanto nós vivermos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida tem que ser dedicada a Deus. Como que eu posso amar a Deus? Me usando o amor no casamento. Aquele amor que eu tenho a Deus, irrestrito,
tem que refletir na minha vida conjugal. Eu tenho que servir a minha esposa. Eu tenho que servir o meu esposo. Eu tenho que ser bom para ele, bom para ela. Ser benevolente. Controlar meus instintos, minhas raivas, ter autodomínio. Entendeu? Aí, queridos, é um verdadeiro casamento, porque existe atração física, existe uma vida mental, sentimental, emocional, cultural, que se sujeitam um ao outro, e existe uma união em Cristo. Aí, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque as pessoas pensam que casamento é você ir no cartório, assinar lá o documento, estão casados. Tá? Isso é um ato público, é uma escritura, é um contrato público, se sujeitando às leis, né, dos homens. Pensa que o casamento é aquela bênção, a moça entra com um vestido branco, lindo, maravilhoso, vai lá, se apresenta, a igreja abençoa, e eles estão abençoados, o casamento vai dar tudo certinho, só porque recebeu aquela bênção. Pastor não casa ninguém, padre não casa ninguém, religioso nenhum casa uma pessoa com a outra. Oficial de cartório não casa ninguém, o casamento é feito entre os dois. Os dois são os celebrantes do casamento. Ninguém celebra o casamento. Nós festejamos, abençoamos. Mas quem celebra o casamento, quem oficializa o casamento, são os dois. Estão entendendo? Então, antes de se aventurar a ter uma vida conjugal, ter um relacionamento íntimo, nós precisamos conhecer a pessoa para ter certeza. Porque ali é o selo. Na hora que você conhece a tua mulher, na hora que você conhece teu marido no leito, é o selo do que você já preparou antes. É muito importante que o relacionamento físico venha depois do relacionamento interpessoal. Onde eles veem que eles têm a mesma mente, a mesma alma, ou seja, os mesmos sentimentos, pensamentos, emoções iguais. Sejam almas gêmeas, como a gente fala, né? O que é alma gêmea? Duas pessoas iguais, duas pessoas similares, nascidas no mesmo tempo. O que é um gêmeo? Ele nasceu junto com o outro. Então nós nascemos em Cristo. Nós temos que ser alma gêmea com a nossa esposa, com o nosso esposo. Senão não é um casamento. É uma união carnal. Então, primeiro esse conhecimento, depois um contrato, um convite para que Deus venha habitar naquele relacionamento. Os dois se conhecem, tem muita coisa em comum, dá para encarar. Os defeitos, a família dela, o jeito do cunhado, da cunhada, da sogra, do sogro, dá para levar. Eu consigo conviver com eles. Consigo conviver com a cultura da minha esposa, com a cultura do meu esposo. Aí vocês podem buscar a Deus e devem, primeiro, até orar antes, para que Deus vai orientando e o Espírito Santo vai te guiando. Você vai fazendo segundo a vontade de Deus e Deus é convidado para esse casamento, para essa união. Aí são três. O homem e a mulher unidos a Deus. Aí eles fazem o selo do casamento, que é a união física. Não é verdade? Eu vou dar outro dia para as mulheres a importância do ímen no casamento. Porque Deus criou o ímen. Por que a mulher tem a virgindade? Por que Deus fez isso? O negócio não tem sentido nenhum, físico nenhum, tem espiritual. Nós vamos estudar isso uma hora. Então, amados, amadas, nós precisamos estar na presença de Deus, no reino de Deus, vivendo Cristo em nós. Nos unimos àquela pessoa que nós temos atração, através da nossa alma, sendo alma gêmea, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma cultura, o mesmo desejo. Aí é um casamento de corpo, alma e espírito.
E quem casa desse jeito tem garantia maior de ter um casamento exitoso. Por isso, meditem nisso. Aquele que não está em Cristo, nós vamos estudar na segunda parte e ver as consequências. Amém?